fez assim, para um aquecimento, né? Começamos a falar um pouco do grupo de rotações em duas dimensões, então a gente vai fazer uma construção mais gradativa, né? Então a gente começou com duas dimensões euclidianas, né? Depois a gente vai falar hoje duas dimensões espaço-temporais, mas estamos trabalhando ainda com espaço de duas dimensões. Então, para nós, o espaço é o espaço euclidiano bidimensional, né? Vamos trabalhar com ele. Só para também, para quem não está muito acostumado às vezes com a literatura, muitas vezes a gente, quando se refere ao espaço-tempo, a gente se refere ao espaço-tempo assim, dimensão D igual a T mais S. Então, a gente coloca aqui, às vezes, no espaço-tempo onde tem uma métrica definida, a gente coloca aqui o número de dimensões do tipo tempo, que são o sinal mais, e o número de dimensões do tipo espaço, que são o sinal menos. Por exemplo, tem um espaço cuja métrica, que é aqui, duas dimensões, é euclidiano. Então, o nosso elemento de linha, coordenadas cartesianas, é esse cara aqui. Então, esse é um espaço que tem duas dimensões com sinal mais. Então, a gente poderia dizer que esse espaço aqui é do tipo 2 mais 0. Mas, por exemplo, se eu tivesse um espaço-tempo em dimensão tipo Vygotsky, né, alguma coisa do tipo dx1 ao quadrado menos dx2 ao quadrado, que é uma métrica hiperbólica, né, então aqui eu tenho um sinal relativo menos, né, não é uma métrica totalmente positiva, às vezes a gente pode definir esse espaço como tendo dimensão 1 mais 1. Não significa que esse 1 mais 1 está distinguindo entre as dimensões que tem sinal mais no elemento de linha e as dimensões que têm sinal menos no elemento de linha. Em geral, as dimensões que têm sinal mais nós chamamos de dimensões coordenadas tipo tempo e as com sinal menos coordenadas tipo espaço. Tipo tempo e tipo espaço. Aqui é tudo tipo espaço, é um espaço euclidiano. Só estou colocando isso porque muitas vezes vocês podem encontrar esse tipo de... A gente vai fazer uso dessa notação. Professor, não entendi. Você falou que menos tipo espaço, você falou que as duas eles são tipo espaço. É estou com um sinal mais, é por isso. Ou então seria um espaço... porque quando o espaço é euclidiano, a gente, como tudo aqui é mais, a gente então, poderia ser tudo menos ou tudo mais. A gente chama tudo mais, a gente tem tipo espaço. Tá? Quando tem o relativo, é que a gente chama mais o tipo tempo e menos o tipo espaço. Quando é tudo positivo, é algum espaço. Obrigado por você. Bom, vamos lá então. Então nós estamos trabalhando com esse espaço, tínhamos colocado, então nós estamos, digamos, colocando as coordenadas, né? Os pontos do espaço foram caracterizados por coordenadas xy ou x1, x2, tá? Vou colocar até x1, x2, é melhor. E introduzimos na aula passada, né, a ideia de que nesse espaço bidimensional nós temos operadores, matrizes. Né? Então a gente trabalhou o grupo de rotações, as rotações, as matrizes que realizam rotações nesse espaço planar, né, que fazem as rotações no plano, são as matrizes pertencentes ao grupo SO2, né? Que é o grupo então de matrizes 2x2, ortogonais, com determinante 1. Essas matrizes aqui, a gente pôde parametrizar desse modo assim, uma rotação geral no plano, naquele sentido que nós chamamos de sentido passivo, né? A gente faz a rotação do sistema de eixos, né? São dois observadores rotacionados, um em relação ao outro, observando o mesmo sistema. Então a gente não mexe no sistema, mexe nos observadores. Então isso é o que a gente chama de um ponto de vista passivo. Passivo no sentido de que a gente não toca no sistema, não atua, né, em cima do sistema observado. Então, e aí a gente viu que qualquer vetor, ou vetor posição, ou qualquer vetor satisfaz essa lei de transformação. Se a gente pensar que o vetor, a gente colocar na forma de um vetor coluna, por exemplo, né, ou mesmo vetor coordenada, se a gente colocar o vetor coordenado na forma de um vetor coluna, qualquer rotação vai atuar nesse sentido. Então a rotação das coordenadas é essa matriz aqui, atuando em cima de x, e esse meu vetor v também, né? A rotação dele vai ser essa matriz R atuando em cima de v. Falamos também de tensores, né? Um tensor, um objeto que tenha dois índices, por exemplo, que é o produto que nós fizemos, o produto tensorial de um vetor por um vetor V, e introduzimos a ideia do produto vetorial, e aí a gente viu que esse vetor aqui se transforma desse modo, né? Cada índice, né, se transforma, é isso que caracteriza isso aqui, né? Lembrar também da nossa convenção da soma. Sempre que houver índices, né, saturados na mesma relação, supõe-se que haja uma soma. Esses índices aqui são os índices livres. Então, se a gente dá uma forma matricial para esse objeto, como a gente explicou na aula passada,
A lei de transformação aqui é D' R D R transpôs, que é o que a gente chama de uma transformação de semelhança ou de similaridade. Bom, então tínhamos feito isso aí só para caracterizar, só uma questãozinha que às vezes confunde, pode ser que seja dúvida de ninguém aqui, mas já foi dúvida de alunos, às vezes, sobretudo a iniciação científica, a relação, vamos dizer, nunca pensar que as componentes de um vetor são escalares. Se a gente, por exemplo, o cara eu tenho um vetor assim, um vetor que só tem uma componente, aqui é um alfa e aqui é zero. Então a gente fala, esse vetor só tem um número, então esse objeto é um escalar. Não. As componentes de um vetor nunca são escalares, porque se esse vetor adquire essa forma tão simples, é porque eu estou num sistema de referência onde ele está alinhado no primeiro eixo coordenado. Se eu fizer uma rotação desse vetor, claramente, pelo que a gente sabe ali, se a gente usar essa relação, se a gente fizer essa rotação nesse vetor, se for para um outro sistema de eixo que está rotacionado em relação ao primeiro, vai aparecer uma componente V'x, que vai ser cosseno de θ alfa, mais seno de θ beta, a componente é zero. Porém, vai aparecer agora uma componente V'y para ele, que é menos seno de θ alfa. Se eu aplicar essa matriz, cosseno seno a esse vetor aqui, a esse objeto aqui, ou seja, eu estou fazendo, vou para um outro referencial, onde esse mesmo vetor vai ser visto com outras coordenadas agora. Vai ter alfa cosseno de θ na primeira coordenada, menos alfa seno de θ na segunda. Então, é ilusório pensar que esse vetor é equivalente a um escalar, porque se eu faço uma transformação de coordenadas, ele vai adquirir a componente que aqui não está existindo. Isso aqui é um efeito só de escolha de referencial. Então, nunca pensar que as componentes de um vetor se comportam como escalares, porque elas se relacionam. Escalar é alguma coisa que não sofre transformação quando eu faço rotação. O verdadeiro escalar é um objeto que, ao fazer a rotação, em cima dele é a identidade. Então, é o objeto que, se eu faço uma mudança de referencial, ele não muda em absoluto, ele fica perfeitamente na identidade. Então, só para não confundir componente de vetor com o que a gente chama na categoria de escalar. Só uma pequena observação. Mas aí, José, o conceito de simetria, quando a gente vive nessa coisa de internet, de conexão, no fundo o conceito de simetria é o conceito de conexão, Sim. Porque você conecta dois componentes do vetor. Isso, o que caracteriza o vetor é a conexão, a rotação, exatamente. A rotação, ela faz essa ligação entre as diferentes componentes do sensor. Independentes são que se tornam conectadas, Isso. Agora, o que é interessante nisso é justamente essa coisa do Einstein, que você tinha duas coisas independentes, que era o espaço e o tempo, e pela simetria conectou, massa com laranja, E isso é uma coisa meio estranha, Isso aí que é a novidade, da invariância da velocidade da luz. A gente não vai falar do espaço de Minkowski, a gente vai falar hoje talvez do espaço de Minkowski bidimensional, vamos falar sobre isso. Mas aí, não só colocando na teoria de Gauss, também conecta, Ele conecta espinhos diferentes. E assim, quer dizer, a ideia que está em jogo aqui é o que? A gente está construindo uma formulação que é covariante por rotações, Então, quer dizer, o grupo de rotação, sempre como eu falei com vocês na aula passada, sempre que a gente tiver um espaço-tempo, o que caracteriza aquele espaço, para nós, é a métrica. O espaço pode ser caracterizado de muitas maneiras. Eu posso caracterizar um espaço pela sua topologia, não preciso de métrica. Mas, normalmente, em física, hoje a gente já fala de teorias que dispensam a métrica, são as chamadas teorias de campo topológicas. Mas, em geral, a gente fala da métrica. A gente precisa da métrica para fazer medição. Em física, a gente sempre está interessado em medir ângulos, medir comprimentos de grandezas, fazer medições. Então, a gente precisa de uma métrica para medir os vetores, para ter a noção de comprimento, de intervalo, Então, na verdade, é um espaço topológico, sim, mas é um espaço topológico onde a topologia é induzida pela métrica. Mas eu posso ter um espaço que não tenha métrica absolutamente, ele tem uma topologia
a topologia não pressupõe a existência de uma meta, é um conceito muito mais primário, mais primitivo. Então a gente tem um espaço topológico, a topologia pressupõe apenas uma instrução que eu dou para definir o que é vizinho, qual é a noção de vizinhança. Então eu dou uma noção de vizinhança, digo, a tal ponto vizinho é esse, tal ponto é vizinho é esse, dou uma noção de distância, mas sem meta. Mas em geral a gente trabalha, todo cálculo, toda análise é feita trabalha com bolas abertas, bolas fechadas. Então isso aí já induz, isso significa que eu já introduzi uma noção de distância. Então a topologia que eu estou usando é a topologia da métrica. Então a métrica, como eu acho que a gente chegou a falar na aula passada, né? A gente pega um vetor, né, qualquer, expande esse vetor numa base de vetores, por exemplo, ortonormais, que a gente faz em geral. Então estou expandindo esse vetor, tem componente VI ao longo do vetor de base, I. Mas não necessariamente eu preciso trabalhar com vetor, uma base ortonormal. Eu posso trabalhar simplesmente com uma base em que os vetores são linearmente independentes. Né? Uma base, para mim, é um conjunto de vetores linearmente independentes num certo espaço. Não precisam ter norma 1 e não precisa também que eles sejam ortogonais entre si, basta que eles sejam linearmente independentes. Então, isso aqui nada me impede de dizer que isso aqui é uma base para o F2. Né? Posso, então, expandir um vetor nessa base. Se a gente expande um vetor nessa base, nessa base, as coordenadas dele vão ser... Nessa base, as coordenadas dele são VI e I. Nessa base aqui, as coordenadas dele vão ser V tio I, epsilon I. Então, referente a essa base, esse mesmo vetor, então eu tenho essa base, então vamos dizer que eu tenho esse vetor aqui. Eu vou referir, vou projetar esse vetor ao longo desse vetor, e projetar esse vetor ao longo desse, e vou ter essas coordenadas aqui. Mas ao mesmo tempo, esse vetor também pode ser projetado ao longo daquela nossa base normal de sempre. Então, são duas bases diferentes para referir o V e o vetor. Se eu agora faço o produto escalar de um vetor V por um vetor U, sempre nessa base, eu vou ter V tio I, epsilon I, para o vetor V. Produto escalar com um tio J, epsilon J. Então, esse produto escalar aqui, ele vai ser, nós vamos ter aqui as coordenadas dos vetores, aqui a superação aqui é linear, então esse cara passa para cá, né? O tio J. Mas agora eu vou ter um conjunto de produtos escalares aqui. Isso aqui vai me definir uma matriz. Eu faço o produto escalar do vetor epsilon 1 com o vetor epsilon 1, do epsilon 1 com epsilon 2, do epsilon 2 com epsilon 1, do epsilon 2 com epsilon 2. Claro, epsilon 1 escalar epsilon 2, escalar epsilon 2 é igual a escalar epsilon 2 escalar epsilon 1. Então é uma matriz simétrica. Eu vou formar aqui uma matriz G e J, cujas entradas, cujos elementos da matriz são os produtos escalares, e até as normas desse vetor. Epsilon 1 escalar epsilon 1, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 2, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 2. Então essa matriz não necessariamente é diagonal. Se a base for ortogonal, eu só vou ter elementos na diagonal. Se a base for ortonormal, então a diagonal vai ser 1. Então isso aqui, se a base é ortonormal, isso aqui vira o delta de Kronecker. Virando delta de Kronecker, isso aqui fica VI, o I, que é a noção que a gente tem normal de produto escalar. Pressupõe que eu estou trabalhando numa base ortonormal. Então eu pego a iésima componente de um vetor com a iésima do outro e vou fazendo soma. Mas se a base não for ortonormal, não for ortogonal, então eu vou poder ter V1, 1, 2, controlado por esse objeto. Então isso aqui vai ser, esse produto vai ser algo desse tipo, G e J. Estou colocando isso aí só para chamar a atenção do que o Dória falou. Então esse aqui é o meu produto escalar. Então esse aqui é a métrica. Então, qualquer produto escalar que eu for fazer, eu vou ter que usar a métrica. Para eu tirar a norma de um vetor, vai ser o produto escalar dele com ele mesmo. Então, eu vou ter G e J, V tio I, V tio J. Então, eu vou medir as normas dos vetores através dessa matriz. Essa matriz vai ser auxiliar para eu medir todas as normas e medir todos os produtos escalares. Portanto, todos os ângulos também. Então, toda a noção de medida fica imputada a essa métrica, que é isso aqui que a gente chama de um tensor métrico, uma métrica, que é a coleção de produtos escalares dos vetores de base. Como a gente em geral trabalha, essa matriz é simétrica, toda matriz simétrica pode ser real, pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então eu posso fazer uma transformação ortogonal que diagonaliza essa matriz. Ao diagonalizar essa matriz, eu mudo a base, eu mudo essas componentes também. Basicamente estou dizendo isso aqui. Isso aqui é o tio I e o tio
G e J. G e J. Mas como essa matriz aqui é simétrica, então existe uma matriz G. Essa matriz pode ser diagonalizada, então existe uma matriz gentil. Existe uma transformação S ortogonal que faz esse trabalho. Então, se eu pegar essa matriz aqui, essa matriz tem que ser calculada. Mas existe uma matriz ortogonal que leva essa matriz para a forma diagonal. Então, se eu colocar isso aqui, né, se eu pegar essa relação aqui, está escrita assim, ó, V transposto, matriz G, essa relação aqui colocada nesse, eu estou colocando em notação matricial. Esse vetor aqui faz o papel de um vetor coluna, transposto, a matriz métrica. Esse vetor aqui é o vetor coluna, está em pézinho, então eu tenho esse produto escalar. Aqui tem a matriz, né? E aqui tem esse aqui no final do dia me dá um escalar. Muito bem, mas se essa matriz aqui pode ser diagonalizada, o que eu posso fazer? Isso aqui, né? Eu boto aqui S transposto S, que é a identidade, essa matriz ortogonal. G, S transposto S. Então, isso aqui diagonaliza a minha matriz G. Então, agora eu tenho uma matriz gentil diagonal. E aí agora eu vou trabalhar com novos vetores. Esses vetores aqui são a representação do mesmo vetor U, mas nessa nova base, onde a minha métrica é diagonal, ou seja, eu estou indo daqui para cá. Então, essa transformação faz a medida, faz a mudança de coordenada. Então, o que é fundamental para nós é a métrica, mas nem sempre tem um espaço métrico. Eu posso fazer física num espaço que não tenha métrica. É possível fazer física num espaço que não tenha métrica? É também. Só que a gente tem que ter algumas prescrições para poder dizer o que é a nossa medida, o que é, como é a física no espaço sem métrica. Que é chamado espaço puramente topológico. Tá? Nós vamos estar sempre ligados à métrica. Para nós é fundamental a noção da métrica e aí entra a ideia da simetria. Sempre que eu tiver um espaço, nós temos um espaço, eu vou ter sempre uma métrica. E nós temos sempre que classificar todas as grandezas do nosso espaço com respeito a essa métrica. Essa métrica que é definidora. Mas quando a gente introduz em física o conceito de covariância, né? As equações da física são covariantes, a gente está pressupondo que a covariância significa que está variando em relação a quê? Está variando em relação a um grupo de transformações que deixa essa métrica invariante. Então eu vou ter, essa métrica vai ser invariante por algum tipo de transformação, que eu vou chamar, por exemplo, pode ser essa, vou ter um conjunto de transformações que deixam essa métrica invariante. Todas as transformações juntas, né, que deixam essa métrica invariante, satisfaz a propriedade de grupo. Se duas matrizes satisfazem essa relação, o produto delas também satisfaz. Se uma matriz satisfaz a essa relação, a inversa dela também satisfaz a mesma relação. Então eu tenho noção de um grupo. E aí eu tenho que classificar as grandezas de acordo. Quer dizer, esse grupo aqui estabelece uma simetria. Qual é a simetria? Qual é a simetria que está em jogo? É a invariância da métrica. Então eu tenho transformações que deixam a minha métrica invariante. Como elas são invariância da métrica, essas transformações aqui se chamam isometrias. Então, sempre que a gente está fazendo física, a gente vai para um espaço. Nesse espaço, eu vejo qual é a minha métrica. Seja um espaço de Minkowski, seja um espaço euclidiano, seja um espaço de De Sitter, de De Sitter, não importa. Eu tenho um espaço, eu tenho uma métrica. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer física, identifica a métrica. No nosso caso, por exemplo, euclidiano aqui, nós temos uma métrica, só que a métrica é trivial, é a própria matriz de identidade. Nós já estamos trabalhando numa base, que é ortonormal, então os nossos vetores são referidos a essa base ortonormal. A noção de produto escalar que nós temos entre os dois vetores é, se eu colocar o vetor sobre a forma de vetor coluna, né? Produto de dois vetores, né? Vai ser VI e I. Né? A gente vai colocar esse vetor deitado, esse vetor em pé, está aqui. Então, isso aqui seria justamente o que a gente tinha lá, G e J, VI e J. Mas essa métrica aqui sendo a identidade, por causa da escolha de base, meu produto escalar é esse. Então, a minha métrica é a identidade. Não. Oi. Rapidinho, modo de notação. O G e J ele tem um somatório implícito também? Tem. Sempre que você tiver na mesma expressão intuição
saturados, você tem some I de 1 a 2, some J de 1 a 2. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Quem é essa matriz SO2? O que é esse conjunto aqui? São matrizes 2x2, ortogonais com determinante 1. São essas matrizes aqui. Qual é a característica geral dessas matrizes? A característica geral dessas matrizes é isso aqui. São matrizes, né? Com propriedade de ortogonalidade. Claro, o determinante dela pode ser mais ou menos 1. Então, a gente vai tomar para formar um grupo determinante mais 1. Então, essas matrizes são as matrizes especiais, ortogonais especiais. O que essas matrizes estão deixando invariante? No fundo, estão deixando invariante a métrica que está aqui. R transposto, identidade. R é igual a identidade. Então, isso aqui não deixa de ser uma relação de isometria. Só que a invariância é a invariância da métrica trivial, da métrica identidade. Mas se eu tiver uma outra métrica que não é identidade, por exemplo, vou apagar aqui para você, só para fazer a contraposição. Suponhamos que eu esteja trabalhando, então, num espaço que não seja euclidiano. Tem uma métrica também bem simples, mas que não é a métrica euclidiana. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos dizer que eu esteja trabalhando com isso que nós chamamos de espaço de Minkowski. Vamos pegar um espaço de Minkowski bidimensional. Então, é um espaço que eu vou distinguir dois tipos de direção. Então, o meu elemento de linha aqui, nesse caso, vai ser, vamos dizer, dx1 ao quadrado menos dx2 ao quadrado. Então, isso significa que eu tenho uma métrica implícita aqui. Significa que o meu elemento, se eu colocar o meu elemento de linha, né? Se eu colocar o meu vetor sob a forma de um vetor comum, isso aqui significa que eu tenho isso aqui. Ó. Eu posso escrever exatamente assim, dx1, dx2 como vetor transposto. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2, 0, 0 menos 1. E aqui o meu vetor, né, o meu vetor infinitesimal em forma de vetor coluna. Então, aquela relação pode ser colocada desse modo. Ou seja, isso aqui é como se fosse um dx transposto, a minha matriz métrica e o meu dx. Então, eu tenho uma métrica não trivial nesse espaço. Então, nesse espaço, o meu grupo não pode ser o grupo, não vai ser o SO2, porque a métrica não é identidade. Então, eu pergunto, quais são as isometrias dessa métrica? Ou seja, quais são todas as transformações, matrizes 2 por 2, que vão deixar essa métrica invariante. Né? Posso até colocar desse modo. Né? Matrizes S, que vão atuar em cima de G, vão deixar a métrica invariante. Então, isso aqui é o conceito de isometria. São as transformações que vão deixar a métrica invariante. Tanto faz, eu posso deixar o transposto aqui ou aqui. Não importa. O importante é que tenha uma relação. Que um seja transposto e o outro não. Então, vamos nos perguntar, quais são todas as matrizes que deixam essa métrica invariante? Porque isso aqui vai me dizer qual é o grupo de transformações que não modifica a métrica. Esse grupo de transformações é o grupo que eu vou usar para classificar o que são escalares, o que são vetores, o que são tensores e o que são estudores. Então, todas essas grandezas que a gente usa em física, elas são, sempre que a gente quer classificar uma grandeza como escalar, vetorial, tensorial ou exponencial, pressupõe-se que esse conceito seja relativo a um grupo. Que grupo? O grupo de isometria da métrica do meu espaço. Então, normalmente, a gente está trabalhando no espaço euclidiano, então, classificar as grandezas como escalares, vetoriais, tensoriais ou exponenciais em relação ao grupo euclidiano. No caso bidimensional é o SO2, no caso tridimensional é o SO3. Mas nesse caso não é nem SO2 nem SO3, é um grupo, é um espaço novo, é um espaço com uma métrica hiperbólica. Eu tenho, esse aqui seria o hipérbole, né? Relação hiperbólica, um sinal relativo. Então, vamos ver qual é a estrutura desse grupo aí. Como é que esse grupo pode parecer? Então, vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos pegar essa matriz S. Eu não sei quem é essa. Só para a gente ter uma ideia. Então, eu estou fazendo um exercício aqui que é obter a isometria de uma certa métrica. Por acaso, esse espaço é o espaço de Minkowski, que é um espaço interessante, né? Como se eu estivesse fazendo relatividade especial em uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Então, vamos fazer rapidinho aqui a estrutura dessa matriz. Essa matriz, um comentário antes de eu começar. Essa matriz aí, se estivesse, sei lá, em R2, ela
troca, ela reflete sobre o eixo X, né? Então, não sei se tem alguma relação, mas talvez ajude. Se fizesse essa matriz, É uma matriz de reflexão, isso seria diferente. Claro, você está colocando o seguinte: se eu usar essa matriz, né, para atuar em cima dos vetores do meu espaço, eu pegar essa matriz 1, 0, 0 menos 1, isso aqui atuar em cima de um vetor V1 e V2, é claro, isso aqui vai dar V1 menos V2. Então, o que eu fiz? Qual foi a operação geométrica que eu fiz? Eu refleti em relação ao eixo dos Y. Eu troquei a coordenada aqui, como se eu tivesse feito isso. Eu tenho esse eixo aqui, YX, e agora eu vou estar trabalhando no sistema que é X', YY. Então eu fiz uma reflexão. Estou dizendo assim, ela preserva a projeção, preserva a distância ao eixo, essas coisas ajudam? Pode ajudar. Então isso aqui é uma operação. Agora, isso aqui, dessa forma, não é visto como uma métrica. Isso simplesmente é uma transformação geométrica no meu espaço. Como você falou, preserva a norma, preserva as projeções, mas isso aqui é uma operação no espaço. Aqui é diferente. O status dessa matriz aqui, o que eu estou fazendo com essa matriz é dizendo que eu tenho dois vetores de base no espaço. Um vetor, que é o vetor E1, escalar com ele mesmo, dá 1. E o vetor E2, escalar com ele mesmo, dá menos 1. Isso aqui, a gente geralmente está acostumado a pensar que um produto escalar de um vetor por si mesmo é uma coisa positiva definida. Então, nesse caso aqui, o que eu estou falando é de uma métrica chamada indefinida, em que eu posso ter vetores, né, em que o produto escalar dele consigo dá negativo. Então, é isso que a métrica não pode. E se desse zero? Oi? E se desse desse zero, aí você não pode falar de uma métrica. Toda métrica tem que ser inversível. Se aqui fosse zero, essa matriz era singular. Uma métrica nunca pode ser singular. Se você tiver uma métrica singular, significa que você escolheu uma base em que pelo menos dois vetores são linearmente dependentes. Então vamos em frente. Vou tentar fazer esse exercício aqui. Não entendi essa última parte que você falou sobre que era indefinida. O que é uma métrica indefinida? Não, o que era indefinida? Indefinida no sentido de que o sinal não é sempre positivo. O que que uma métrica é definida para você? Mas significa que você não consegue estabelecer uma métrica? Não, você tem uma métrica. Não é indefinida no sentido de inexistente ou singular, não. É indefinida no sentido de que ela não garante a positividade dos produtos escalares. O que você espera de um produto escalar? Sempre que você pegar um vetor escalar consigo próprio, isso aqui vai ser G e J, se tiver uma métrica genérica, né? VI e VJ. Então você espera que essa grandeza aqui, como é o produto escalar de um vetor por si próprio, né? Que isso aqui seja sempre maior do que zero se o vetor for não trivial. Se ele for não nulo, você espera que esse produto escalar seja positivo. Se você tiver um espaço onde você tem um vetor não nulo, um produto escalar por si próprio negativo, ou você pode ter um vetor não nulo com norma zero, por exemplo, se eu pegar um vetor aqui que seja alfa, e eu fizer o produto escalar dele por si mesmo, vai ser alfa, 1, 0, 0, menos 1, alfa. Então o produto escalar desse vetor por si mesmo vai dar zero, e o vetor não é zero. Então eu tenho um vetor não nulo com norma nula. É isso que eu chamo de uma métrica indefinida. Ela não garante a você que o resultado do produto escalar de um vetor por si só vai ser sempre positivo. É indefinido no sentido do sinal. Pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Isso dá um problema para você medir, né? Não dá. Essa que é toda a discussão da relatividade especial. Você aprende a medir dentro desse sistema. Você entra com a noção de corrente de luz. Vamos falar sobre isso. Para poder falar dos estudores relativistas, é fundamental falar sobre isso. Tá certo? Obrigado. Mas a interpretação faz sentido, tá? Então, ele está acostumado, né? O paradigma da álgebra linear que a gente sempre trabalha com métricas positivas e infinitas. Todo produto, todo vetor tem norma ao quadrado positiva, se ele não for zero, né? Muito bem, então vamos fazer aqui o nosso exercíciozinho de isometria. Eu tenho que buscar um conjunto de matrizes S, que eu não sei quem são, vamos chamar de ABCD. Vamos procurar matrizes ABCD que satisfaçam essa propriedade. A pergunta é, qual é a estrutura dessa, deixa eu apagar aqui, qual é a estrutura dessas matrizes? Vamos fazer isso que já vai adiantar para a gente, quando a gente for falar dos espinores relativistas. Então, fica como exercício, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é, vamos dizer assim, identificação. Isso aqui é um parênteses que a gente abriu aqui. Então, só arrumar. Parênteses que nós abrimos aqui. Identificação
grupo de isometria. Depois eu deixo uma tarefa para vocês identificarem. Identificação do grupo de isometria da métrica G. Essa métrica vai estar associada para nós ao que nós vamos chamar de espaço unicórnio bidimensional. Então, meu conceito de isometria é esse. Pegar uma transformação S que atuando na minha métrica não muda a métrica. Essa é a noção de grupo de isometria. Bom, vamos lá. A minha matriz S eu não sei quem é. Então vamos supor que a minha matriz S seja. Vamos tentar determinar a forma, né? Quais são as restrições que essa condição impõe sobre a matriz S. Vamos dizer que a minha matriz S seja AB, CD. Vamos só observar uma coisa aqui. Se eu tirar o determinante dessa relação, nós temos que determinante de S ao quadrado, né? Porque isso aqui vai dar determinante de S transposto vezes o determinante de G vezes o determinante de S, igual a determinante de G. Então, os determinantes daqui se cancelam. Sobra o determinante de S transposto vezes o determinante de S. Mas toda matriz transposta tem o mesmo determinante que a matriz original. Então, devido ao determinante de S transposto ser igual ao determinante de S, fica isso aqui. Isso aqui vai dar igual a 1. Então, significa que essa matriz, no mapa, eu já sei que o determinante dela vai ser mais ou menos 1. Mas nós sabemos também que o produto de matrizes com determinante menos 1 dá uma matriz com determinante 1. Então, eu não fecho essa relação. Eu tenho que pegar uma relação em que eu tenho uma categoria de matrizes que se fechem entre si. Então, toda matriz com determinante 1 multiplicada por si mesmo, por outra, os determinantes 1 vai manter o determinante 1. Então, eu vou restringir agora o subgrupo dessas transformações, restrito só aquelas que têm determinante 1. Então, eu estou eliminando esse sinal. Então, essa condição, quando a gente impõe que a condição seja de determinante 1, a gente já está chamando de uma matriz especial. Geralmente a gente usa, então essa aqui é a chamada condição de especialidade. É sempre o S que aparece na frente de alguns grupos. S, U, N, S, O, N, S, P, etc. Não, legal. Quem me chama? Fala. A matriz S ela vai ser sempre real para Então vamos pegar todo o grupo de matrizes reais com determinante 1 que satisfaz essa condição. Nós estamos num espaço real. Então, nós estamos restringindo a nossa matriz ao corpo dos reais. Claro, você poderia procurar matrizes complexas também. Tá? A gente está procurando só o restrito ao espaço dos reais. Tá? Isso porque a métrica é real? Então, porque o espaço é real. Porque o meu espaço, eu estou dizendo que eu estou trabalhando no espaço, não é C2, é E2. Então, é o R2, na verdade. Então, o meu espaço é real. Então, eu vou fazer sempre transformações reais nesse espaço, certo? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos transpor essa matriz aqui. Então, AC, BD. Vezes 1, 0, 0 menos 1. A, B, C, D. Então, isso aqui vai ter que ser igual a 1, 0, 0 menos 1. Já sei que eu vou trabalhar com essa condição. AD menos BC igual a 1. Já estou escolhendo o subconjunto de transformações sempre determinante. As isometrias que eu estou considerando são todas aquelas que têm determinante. Vamos fazer esse produtivo aqui. Isso aqui vai dar para nós AB, A, B, menos C, menos D. Então a condição que está em jogo é essa, né? Vamos manter esse quadro aqui, vamos apagar. E aí vamos botar essa condição. Nós vamos ter então uma condição que vai ser A2 menos C2 igual a 1. Depois nós vamos ter AB menos DC menos CD igual a 0. CD é AB menos CD. AB menos CD igual a 0. A outra condição vai dar igual. Vai dar AB menos CD. Então, essa condição já está considerada ali. E a última relação é B2 menos D2 igual a menos 1.
Então eu tenho um sistema, tem quatro componentes, A, B, C, D, e tem um sistema, tem 3 equações aqui. Então como é que restrições eu tiro a partir daqui? Vamos apagar isso aqui, deixa eu usar aquilo aqui. Vamos pegar essa relação aqui, vamos fazer o seguinte. Eu tenho isso aqui, é AA menos CC igual a 1. Vamos multiplicar toda essa equação por D. Então eu vou ter AD menos CD igual a D. Agora vamos usar essa relação aqui, ó. CD é igual a AD. CD é igual a AD. Então com isso eu posso fatorar esse A. Quando eu fatoro esse A, eu vou produzir aqui AD menos BC igual a D. Mas isso é o próprio determinante. Isso é 1. Então a primeira restrição que nós tiramos é que D é igual a A. Então, para ser isometria e ter determinante 1, vou botar aqui a nossa matriz. Nossa matriz S tem essa estrutura, AB, CD. Então eu já sei que esse D aqui é igual a esse A. Isso já me fixou com a condição. Já morreu um parâmetro. O D já não é um parâmetro independente. Vamos pegar a última equação agora. Que é BD menos DD igual a menos 1. Vamos multiplicar essa equação por C. Então, nós vamos ter D, BC menos D, BC igual a menos C. De novo, quem é CD? CD é igual a AB. E aí agora eu posso fatorar o B. Então, B vai ficar BC menos AD igual a menos C. Mas isso aqui, ó, menos o determinante, isso aqui é menos 1. Então, a outra condição que a gente tira é que B seja igual a C. Então, as condições impostas pela isometria, que é aquela matriz S vai deixar essa métrica invariante, né, com essa ação que nós definimos aqui. Se alguém fizesse um cálculo colocando o S transposto aqui, ia dar a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai ter a estrutura do grupo de isometria é essa matriz aqui. A, B, B, A. Com a condição de que A2 menos B2 seja igual a 1. Bom, quais são, né? Como é que eu posso parametrizar essa equação em geral? Sempre, né? Se eu estivesse fazendo o mesmo exercício, exatamente esse exercício que o SO2, ou seja, se eu tivesse uma matriz S, A, B, C, D, que deixasse a métrica trivial invariante, portanto, S transposto S igual a identidade, eu ia fazer o mesmo exercício. A, B, C, D, botava o S transposto lá, botava. Só que ia dar para mim isso aqui. A, B, menos B, A. E aí ia dar A2 mais B2, que A2 mais B2 é cosseno certo. Nesse caso, né, devido à indefinição da métrica, devido a esse caráter aqui desse menos 1, mudou o caráter da matriz. A matriz agora tem dois números reais, cuja diferença seja 1, necessariamente o A pode sempre ser colocado como cosseno hiperbólico de um certo parâmetro psi, e o B como seno hiperbólico de um parâmetro psi. Qualquer que seja o psi real, essas funções hiperbólicas são definidas para psi real, em geral, né? E aí sempre cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Então, a estrutura do meu grupo é essa aqui. Cosseno hiperbólico de um certo. Então, todo o meu grupo depende de um único parâmetro. Em vez de ser um ângulo de rotação, como é o θ, lá aquela minha matriz é um R de θ. Essa minha matriz aqui é um S de psi. Então, a isometria dessa métrica ela é caracterizada por matrizes que dependem não de um número compacto, porque θ vai de 0 a 2π. Então, o meu grupo tem uma característica marcante. O espaço de parâmetros do grupo, essa matriz R depende de θ. E esse θ aqui é um ângulo de rotação, ele vai de 0 a 2π. Então, o espaço de parâmetros é um espaço compacto, quando ele vai de 0 a 2π. Aqui não. Meu espaço de parâmetros é todo o eixo real. Eu posso pegar um psi real qualquer
e eu defino essa matriz aqui, tem sentido para qualquer que seja. Então, meu espaço de parâmetros agora é o eixo real. Então, esse grupo de isometria, ele é chamado de um grupo não compacto. Não compacto nesse sentido, no sentido de que a matriz mais genérica desse grupo, ela depende de um parâmetro que pode ir de menos a mais infinito. Esse grupo aqui, então, com essa estrutura, é o que a gente chama de um grupo pseudo-ortogonal. Ele é esse grupo aqui, SO11. Esse é o chamado grupo de Lorentz em duas dimensões, né? Em 2D. Ele é duas dimensões, em 1 mais 1. Um espaço com essa característica, uma dimensão tipo tempo e uma dimensão tipo espaço. Então, esse grupo aqui é o chamado de grupo, isso aqui define o tipo de métrica, né? Quer dizer, uma métrica, uma direção mais, uma direção menos. O grupo é ortogonal, não exatamente ortogonal, ele é ortogonal nesse sentido. Digamos isso aqui, ó. S transposto G, S é igual a G. Se eu multiplicar essa equação aqui por S menos 1, vou multiplicar aqui por S menos 1 e aqui por S menos 1. A matriz G tem quadrado igual a identidade. Então, se eu multiplicar aqui por G e aqui por G, eu limpo esse G daqui. Então, a matriz não é exatamente ortogonal. A matriz ortogonal é isso aqui. Isso aqui é uma matriz pseudo-ortogonal. Porque ela tem o transposto dela está diretamente relacionado com a inversa dela. Ou seja, a inversa é, no fundo, o transposto. Então, eu escrever essa equação desse modo, trazer esse G para cá e esse G para cá, porque G2 é 1 e G2 é 1. Eu posso tirar esse G daqui e tirar esse G daqui. Então, a inversa dessa matriz é ligada ao seu transposto, mas com essa correção aqui. Então, isso que a gente chama de um grupo pseudo-ortogonal. Tá? Ele não é exatamente só se esse G fosse a identidade, como é o caso do espaço euclidiano, a métrica é 1, 1. Então, isso aqui fica um grupo ortogonal. Então, esse grupo aqui é realmente um grupo ortogonal 2x2 especial. Esse aqui é pseudo-ortogonal. Sempre que tiver essa relação, uma distinção entre direções temporais e espaciais, o meu grupo vai satisfazer uma relação de pseudo-ortogonalidade. Então, é um grupo de 2x2, pseudo-ortogonal, com determinante 1. Vamos só fazer um ensaiozinho aqui para ver o que é isso. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós vemos que, se nós vamos fazer física nesse espaço, né? Será que eu posso fazer física desse espaço 1, né? Com essa métrica? Então, eu vou trabalhar com coordenadas, aqui, meus vetores agora com duas coordenadas, x1, x2, né? E o elemento de linha desse espaço tem essa característica aqui. Então, se eu quiser fazer alguma física nesse espaço, já disse a relatividade especial, eu tenho que agora classificar as grandezas. O que é um escalar, o que é um vetor, o que é um tensor, o que é um escalar, não em relação a SO2, mas em relação a SO11. Então, meu grupo de isometria é o SO11. Então, eu tenho que classificar tudo em relação a esse grupo. O que significa isso aqui? Vamos fazer a primeira transformação simples aí. Vamos pegar, se eu fizer uma transformação, se fizer essa rotação nas coordenadas, se é uma rotação no sistema de eixos, tem x1, x2. Aí vou passar no sistema de eixos, né, x1', x2'. Então nós vamos ter x1', x2', é a minha transformação. Então eu estou fazendo naquele sentido passivo, eu passo de coordenadas x1, x2 para coordenadas x1', x2'. Fiz uma rotação. Quer dizer, uma rotação entre aspas, né? Você está fazendo uma rotação com ângulo hiperbólico, não com ângulo real, né? Então temos aqui cosseno hiperbólico de psi, seno hiperbólico de psi, seno hiperbólico de psi, cosseno hiperbólico de psi. Isso aqui atuando em x1, x2. Determinante é igual a cosseno quadrado, né? Seno quadrado é igual. Nós vamos ter o seguinte, x1' é cosseno hiperbólico de psi vezes x, seno hiperbólico de psi vezes x. Vamos acompanhando, vamos fazendo a leitura aqui. Aqui vai ficar cosseno de θ x1 mais seno de θ x2. Estou fazendo uma rotação no plano. Aqui eu estou fazendo uma rotação também, só que no plano hiperbólico, né? Num plano que tem uma outra geometria, não é um plano da geometria euclidiana.
x2' vai ser seno hiperbólico de psi, x1, mais cosseno hiperbólico de psi, x2. Só um exercíciozinho para quem quiser fazer, uma tarefinha bem imediata, mostrar que essa matriz S, como está aqui, ela pode ser escrita sob a forma exponencial. A gente pode fazer o seguinte, pegar essa matriz e mostrar que essa matriz S aqui, ela pode ser escrita como sendo exponencial do psi vezes uma certa matriz psi. Quem é essa matriz psi? Essa matriz aqui, 0, 1. O que significa isso? O que significa expandir, né, uma matriz exponencial? Significa fazer a expansão de Taylor disso aqui. 1 mais sigma mais C2, sigma 2 sobre 2, mais sigma 3, C3, sigma 3 sobre 3 fatorial, e assim vai. Só que essa matriz tem uma propriedade muito boa. O quadrado dela é identidade. Então a terceira potência dela é ela. A quarta potência é identidade. A quinta potência é ela. Então todas as potências ímpares são o próprio sigma. Todas as potências pares são a própria identidade. Então, quando eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou justamente formar a série do cosseno hiperbólico e a série do seno hiperbólico. Vai dar exatamente essa matriz, que também pode ser escrita dessa forma assim. Cosseno hiperbólico de psi vezes a identidade. Cosseno, mais seno hiperbólico de psi vezes psi. Seno hiperbólico. Então essa matriz pode ser, quer dizer, essa forma aqui é isso aqui, mas também é isso aqui. Essa forma vai ser mais útil para nós futuramente, que é a forma exponenciada. A gente vai ver que isso aqui é uma álgebra de Lie, isso aqui é o grupo de Lie. Mas eu estou só chamando a atenção porque é um exercício fácil de fazer, realizar a exponencial dessa matriz aqui. Muito bem, vamos trabalhar um pouquinho mais nessa relação para ver que essa relação pode adquirir uma forma muito amiga nossa. Para quem já fez o curso de relatividade especial, o curso de física comparada dele. José. Foi, Eduardo. Ele é preparado, ele tem um meio que tem uma parte do de grupo. O Maple, lá. Que ele passa essa parte para a parte exponencial. Ele sabe exponenciar, ele sai da álgebra e vai para o grupo. Tá legal. Ele tem pacote de teoria de grupo. Teoria de grupo mesmo. Tá E aí, certo, estou lembrado aí. Vamos colocar o cosseno hiperbólico de psi em evidência nessa primeira equação. Vamos fatorar ele aqui. Cosseno de psi. Então vai ficar x1 mais a tangente hiperbólica de psi vezes x2. Tá? E o x2', mesma coisa, vou fatorar o cosseno hiperbólico de psi. Vai ficar tangente hiperbólica de psi vezes x1 mais x2. Lembre-se que o cosseno hiperbólico de psi, né, todos nós sabemos, né, é exponencial de psi mais exponencial de menos psi sobre 2. Ele é sempre maior ou igual a 1. É uma função cujo mínimo é para psi igual a 0. É essa função aqui, né, tem essa forma, essa parábola perfeitona, essa é a função cosseno hiperbólico. Então ele é sempre maior ou igual a 1. Ela nunca é menor do que 1. Então vamos trabalhar, vamos colocar esse número dessa forma. Tá? Cosseno hiperbólico de psi, que eu vou chamar de um certo gama, que é sempre maior ou igual a 1. Claro, quem sabe o cosseno hiperbólico, sabe a tangente hiperbólica. Né? O cosseno hiperbólico ao quadrado, que é gama 2, menos o seno hiperbólico ao quadrado, vale 1. Então, o seno hiperbólico ao quadrado de psi é gama 2 menos 1. Certo? Então, então a gente pode, vamos ter essa relação, vamos chamar esse seno hiperbólico aqui. Então, esse objeto aqui, vamos dizer assim, esse seno hiperbólico. Então, vamos chamar esse seno hiperbólico de psi, e é um seno hiperbólico, ele pode ser qualquer real, né? Então vamos chamar ele de beta, vamos definir, isso aqui é um beta. Certo? Então a gente sabe a relação entre, vou pagar aqui. Então se esse cara, eu estou só redefinindo o padrão, vamos chamar isso aqui de gama e vou chamar isso aqui de gama. Então isso aqui é gama, isso aqui é gama. Só que
esse beta não é independente, né? Quem sabe, né? Quem sabe o seno hiperbólico, sabe o cosseno hiperbólico, sabe quem é o beta. Então, a tangente hiperbólica de beta que vai aparecer aqui é o seno hiperbólico, tangente hiperbólica de 5 vai aparecer aqui, é o seno hiperbólico, que é o beta, sobre o cosseno hiperbólico, que é o gama. Então, estou colocando isso aqui, vamos deixar isso aqui assim. Importante, a tangente hiperbólica é sempre um número ilimitado. O gráfico da tangente hiperbólica é limitado entre menos 1 e mais 1. Assintoticamente ele é menos 1, menos infinito, e assintoticamente ele é mais 1, mais infinito. Né? Se a gente diz seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico, o gráfico que a gente aprende aqui. Então essa tangente hiperbólica é um número sempre entre menos 1 e mais 1. Vamos colocar menos 1 menor do que a tangente hiperbólica. Vou fazer isso aqui. De 5 menor. Então, o número está entre menos 1 e mais 1. Vou fazer o contrário, para não ficar sobrecarregando a notação. Desculpa, vou mudar aqui. Vamos chamar esse aqui de tangente hiperbólica. Vamos chamar o beta de tangente hiperbólica. Isso aqui é, então, estou definindo. Isso aqui é o número, eu já sei quem é isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de beta. Só definição, só estou chamando isso aqui. Tinha mudado. Em vez de chamar o seno de beta, eu estou chamando a tangente hiperbólica de beta. E sei que beta está entre menos 1 e mais 1. Vamos estabelecer agora, então, a relação entre essas duas grandezas, né? Então, a tangente hiperbólica, então a gente sabe que o cosseno hiperbólico ao quadrado, né, que é gama, ao quadrado, menos 1 é o seno hiperbólico ao quadrado de x. Agora, eu já posso apagar isso aqui, tá? Então, eu só estou agora dando uma cosméticazinha nessa transformação para a gente ver que ela chega a algo que a gente já está bem acostumado, já conhece aqui. Então, eu sabendo, então sei quem é a relação entre esse beta e esse alto. Sendo esse gama dado dessa forma, automaticamente, quer dizer, eu tiro a tangente hiperbólica de beta, né? Tangente hiperbólica de beta. Beta é a tangente hiperbólica, tá aqui, ó. É o seno hiperbólico de si sobre o cosseno hiperbólico. Foi o que eu fiz, ó. Estou chamando isso aqui tangente hiperbólica de beta. De si, que é o beta. Então, dessa relação aqui, eu sei que o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado é beta 2. Cosseno ao quadrado. Legal? Então, estou usando isso aqui, colocando na nossa relação hiperbólica conhecida, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a 1. Então, isso aqui me fixa que o cosseno hiperbólico ao quadrado de beta, ou de si, é 1 sobre 1 menos beta 2. Mas beta, não tem problema isso aqui explodir, porque esse beta tem módulo sempre menor do que 1, que é uma tangente hiperbólica. Beta é uma tangente hiperbólica, ele é sempre menor, está entre menos 1 e mais 1, então isso aqui nunca vai ao infinito. Assintoticamente, de infinito está menos 1 mais 11. O espaço de parâmetros é entre menos 1 e mais 1, sem ser intervalo fechado. Então tá lá, então nós sabemos que como o cosseno é sempre positivo, eu posso tirar esse quadrado aqui, colocar simplesmente a raiz aqui, não tem problema de sinal mais ou menos, porque o cosseno hiperbólico é uma função sempre maior que 1, sempre positivo. Esse gráfico aqui. Então, estou sabendo quem é isso aqui. Então, eu automaticamente sei quem é o cosseno hiperbólico, quem é o gama. Então, se eu botar esse beta aqui, isso aqui para nós é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2. Isso aqui é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2. Então, eu parametrizei tudo, achei melhor parametrizar tudo pelo beta, que é a tangente hiperbólica. Apareceu uma tangente hiperbólica que eu chamei de beta, com isso, o cosseno hiperbólico automaticamente pegou essa forma. Agora, beta é um número que está entre menos 1 e mais 1. Parâmetro, na verdade, né? Ele varia. Mas beta é um parâmetro que está entre menos 1 e mais 1. Então, eu posso identificar esse beta como sendo o quociente entre dois parâmetros, um V e um C, desde que V tenha módulo sempre menor do que C. A gente está dizendo, existe, se esses caras aqui, isso ainda não é física, isso por enquanto é pura matemática, depois é que nós vamos dar uma interpretação física. Então esse x1 aqui, ele vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2
sobre C2. X1. Vamos botar um sinal menos aqui. Não importa, porque beta está entre menos 1 e mais 1. Se V for positivo, beta está na região negativa. Se o V for negativo, beta está na região positiva. Então, como isso aqui está entre menos 1 e mais 1, o sinal é indefinido, né, eu posso jogar a expectativa do sinal em cima do V. Isso aqui é negativo quando ele for positivo, isso aqui é positivo quando ele for negativo. Então fica assim, aqui vai ficar menos V sobre C, X2. E X2' igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, menos X2 menos V sobre C, X. Então, isso aqui é pura matemática. E agora, no tempo física, só renomeando os parâmetros, botando letrinhas, a gente já sabe o que querem dizer, né? Mas a gente não tem nenhuma alusão à física. Agora a gente pode pensar o seguinte: quem já estudou as transformações de Lorentz, já viu que quando a gente faz uma transformação de Lorentz, né, ao longo, um boost de Lorentz ao longo do eixo de x, nós temos essa relação aqui. CT' igual a gama, que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta 2, x menos beta CT. E x', 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2, x menos beta CT. X beta CT, é só seguir aqui do lado. Você vai botar CT aqui, não tira esse C. Então, CT' igual a CT menos beta x'. E x'. Isso aqui para nós, ó, são exatamente, se eu dividir isso aqui por C, isso aqui fica, ó, V sobre C2 x'. Então isso aqui está prontinho para ser interpretado como sendo uma transformação de Lorentz. Então o que nós estamos entendendo? Nós estamos entendendo que, se agora nós dizemos o que é esse espaço? Esse espaço hiperbólico, para mim, eu vou dar um sentido físico a ele agora. Eu vou dizer que essa coordenada x1, ela é a velocidade da luz vezes a coordenada temporal. E a coordenada x2 é simplesmente a coordenada espacial. Eu estou definindo um espaço com essas características. Isso aqui está me dizendo que o meu elemento de mim, então, é C2 dt2 menos dx2. Se ele for zero, isso significa que dx dt é esse C, é uma interpretação de velocidade. Então, para nós, isso aqui não. Se a gente quiser dizer que isso é a velocidade da luz e que isso aqui está descrevendo um raio, propagação infinitesimal de um raio luminoso, uma radiação eletromagnética que tem velocidade C, então eu estou atribuindo a esse espaço agora uma interpretação física. E aí eu posso, nessa consideração toda, dizer que esse beta aqui é sempre menor do que 1 e que esse V aqui é uma velocidade, tem interpretação física de uma velocidade relativa aos dois observadores e que é uma velocidade sempre modulada pela velocidade da luz. Ela nunca pode ultrapassar a velocidade da luz. E aí eu vejo que o grupo de isometria desse espaço, tipo 1, nada mais é do que o grupo que são as transformações de Lorentz. Então a gente pode, vamos dizer, a gente poderia ignorar toda a construção, vamos dizer, mais fenomenológica das transformações de Lorentz e simplesmente, vamos dizer assim, algebrizar, tornar algébrico o procedimento. Eu digo, eu tenho um espaço. Nesse espaço eu tenho uma métrica. Depois eu vou interpretar se essa métrica tem conexão com a física ou não. Tem uma métrica. Vou estudar a isometria da métrica. E aí eu vejo que eu ganho algo que, em física, pode ser identificado. Se eu aí começar a colocar os parâmetros nos lugares certos, eu digo que essa coordenada tem um sentido temporal. Essa coordenada tem um sentido espacial. Como isso aqui é espaço, isso aqui é tempo, eu coloco uma velocidade aqui para uniformizar as dimensões. Digo que essa velocidade aqui é um invariante, é universal. Qualquer transformação não mexe no C. Vou mexer no T e no X, como nós fizemos aqui. O C é um número fixo universal. É o que então, Einstein coloca como princípio da constância da velocidade da luz. Independentemente de qualquer transformação de mudança de referencial que eu fizer, a velocidade da luz é sempre C. E aí eu consigo ver que as transformações de Lorentz, elas têm um significado geométrico. Elas correspondem, na verdade, às transformações
de um grupo de isometria da métrica do espaço Minkowski. Então, isso abre para a gente um procedimento bem genérico. Eu vou para um espaço qualquer, aí agora eu posso viajar aonde eu quiser, na maionese. Boto o espaço que eu quiser, pego aquele espaço, pego aquela métrica, estudo as isometrias. Se depois esse espaço tem significado físico ou não, se esse grupo de isometria tem significado físico ou não, vai depender da questão que eu estou colocando. Mas eu tenho um procedimento em que eu posso começar a gerar agora grupos de simetria a partir de métricas e ver o que eu posso obter. Então, nesse caso aqui, a gente obteve as transformações de Lorentz. Então, significa que esse grupo de isometria é o grupo determinado pelas transformações de Lorentz. E aí agora, quando eu for definir escalar, vetor, esquinor, tensor, eu vou definir em relação a esse grupo. Algo é um escalar de SO com 1. Algo é um vetor de SO. O que é um vetor de SO1? É um objeto que se transforma exatamente com essa matriz. O que é um tensor de SO com 1? É um objeto que faz tem essa mesma transformação, só que aqui é o S e aqui é o S. Então, em vez de ser uma matriz de rotação genuína, né, com amplo termo de rotação, é uma matriz hiperbólica. Essa matriz é S. Então, isso de uma certa maneira, uniformiza ou universaliza o procedimento. Eu estou definindo tensores agora em geral. Eu tenho um grupo de isometria, eu posso sempre caracterizar as minhas grandezas físicas de acordo com esse grupo, seja ele qual for. Nesse caso, a gente tirou essa isometria. Então, a gente consegue ver que, vamos ver depois, né, quando a gente for estudar os espinores quadridimensionais, nós vamos ver que os espinores, né, da equação de Dirac verdadeira, da equação de Dirac de 1928, aqueles espinores são, na verdade, uma representação do grupo de isometria do espaço de Minkowski. E o grupo de isometria, nesse caso, é o SO13, que tem 4 dimensões, uma no tempo e 3 no espaço. Está claro o conceito, mais ou menos, qual é? Então, eu vou deixar uma tarefa para vocês agora, que é a seguinte. A tarefa vai ser essa. Vamos considerar esse espaço, que a gente vai chamar de espaço, uma direção temporal e 2 direções espaciais. Então, meu elemento de linha agora vai ser ds2, vai ser dx1 ao quadrado, menos dx2 ao quadrado, menos dx3 ao quadrado. Então, eu tenho de novo um espaço hiperbólico com uma direção temporal e 2 direções tipo espaço. A minha métrica, nesse caso, já está lá. A diagonal é 1, menos 1, menos 1. Tudo zero. E aí, eu vou ter as isometrias dessa métrica. S, transposto, G, S, tem que ser igual a G. Então agora, claro, o meu problema é que eu tenho matrizes 3x3 que devem satisfazer essa relação. Então essa relação vai me definir, de novo, um grupo dessa relação, que vamos tirar de novo, que S a menos 1 é G, S transposto G. Então, esse grupo aqui é um grupo também pseudo-ortogonal. Então ele é um grupo pseudo-ortogonal, uma direção temporal e 2 direções espaciais. Eu vou também fixar determinante igual a 1, que é essa relação de novo, ela me dá determinante mais ou menos 1 para essa. Eu tomo determinante 1 e pego a condição de ser especial. Então esse aqui é o meu chamado grupo SO2. Então esse grupo aqui é o grupo de isometria dessa métrica. Agora, a pergunta, a tarefa que eu submeto para vocês é como categorizar uma matriz genérica de SO2. Quem é a matriz genérica de SO2? Então, essa matriz agora é 3x3 e ela, colocando essa matriz nessa relação, quantos parâmetros ela vai nos dar? Aqui eu vou ajudar, vou colocar uma relação auxiliar, um procedimento que encurta muito o caminho, para evitar de pegar aquelas matrizes e formar um sistema não linear. A relação é a seguinte: o que nós vimos no caso do grupo? Nós vimos que aquela matriz S, que era A, B, C, D, ela podia ser colocada nessa forma exponencial de um π vezes uma matriz geradora. Essa matriz tem determinante 1. Toda matriz com determinante 1 pode ser expandida, pode ser escrita como exponencial de uma matriz com traço nulo. De fato, essa matriz sigma era 0, 1, 1, 0. O traço dela é 0. Então, como
essas matrizes aqui, desse grupo de isometria, vão ter determinante 1, a nossa proposta vai ser, vamos fazer algo semelhante, vamos transferir a nossa ignorância dessa matriz para a matriz que vai aparecer aqui. Vamos dizer que essa matriz aqui possa ser escrita desse modo. Vou dizer que essa minha matriz, essa que eu ainda não sei quem é, ela é exponencial de uma matriz C. Essa matriz tem determinante 1. Toda matriz com determinante 1, se eu tenho essa exponencial, necessariamente, quer dizer, o fato do determinante de S ser 1, necessariamente implica que o traço de ômega é 0. Tentem ver como é que vocês ou demonstram ou compreendem esse fato. Né? Então, se essa matriz tem determinante 1, ou vice-versa, se essa matriz tem traço 0, automaticamente a exponencial de uma matriz que tem traço 0 é uma matriz com determinante 1. É isso que eu fiz. Como eu sei que essa matriz de partida vai ter determinante 1, então eu estou dizendo que essa matriz aqui, se eu pegar, jogar em cima uma matriz de traço 0, a exponencial de uma matriz de traço 0 vai me dar uma matriz com determinante 1. E é o que eu quero. Por que é mais fácil trabalhar com isso na pergunta? Se eu escrever, substituir essa relação ali, eu vou ter essa relação exponencial de ômega transposto G exponencial de ômega igual a G. O que eu preciso determinar? Eu preciso determinar a matriz S. Mas, se eu determinar a matriz ômega, eu colocando na exponencial, eu automaticamente determino a matriz S. Então, eu posso colocar o meu problema dessa forma. Ou eu tento determinar S diretamente, ou eu tento determinar ômega através de S. Vocês podem dizer, poxa, mas saber ômega está no expoente da exponencial pode ser mais complicado. No fundo, eu joguei o meu problema para o logaritmo. Isso aqui tem, na verdade, ômega, né? Na verdade, o logaritmo da matriz S. Eu estaria fazendo isso se fossem números reais aí. Mas vamos pensar o seguinte. Aproximar, né? A gente pode aproximar disso, fazer a Taylor, a expansão. Vamos fazer a expansão de Taylor, exatamente. Vamos pensar o seguinte. Essa matriz S, eu preciso ter informação sobre a matriz ômega. Essa matriz S é exponencial da matriz ômega. Claro, então toda exponencial pode ser escrita desse modo, né? Identidade, primeira expansão, depois vai ter os termos genéricos, né? 1 sobre n fatorial, e essa matriz elevada à potência n, e assim vai. Bom, essa matriz aqui, como nós já vimos no caso anterior, a gente vai determinar essa matriz, ela vai depender de um certo número de parâmetros independentes, como foi o caso dessa matriz. Essa matriz, a gente jogou toda a generalidade dela em cima do parâmetro psi, variando o psi, eu vario S à vontade. Então, essa matriz aqui, ômega, ela não vai poder ser uma matriz 3x3 livre, ela vai ter parâmetros independentes, né? Vamos determinar como é que é a forma dela, quantos parâmetros independentes ela tem. Então, se ela é uma matriz paramétrica, vamos seguir o conselho que a gente sempre faz no física. Vamos fazer uma aproximação linear. Vamos linearizar o problema. Vamos supor que a gente vai estar trabalhando numa situação em que os termos que são de ordem ômega ao quadrado, sempre que eu tiver ômega i m vezes ômega mj, ou seja, eu estou elevando essa matriz ao quadrado, eu vou ter esses termos muito menores do que a matriz de primeira ordem. Então, os termos de ordem ômega ao quadrado são muito menores do que eu estou fazendo isso. Eu estou pegando a exponencial e dizendo, vamos dizer que eu estou linearizando o meu problema. Aqui eu vou ter termos de ordem x2. Então, se eu determinar o que é esse x, eu automaticamente sei quem é o elevado a x. Claro que esse x aqui é uma variável fixa, mas aqui nós temos uma matriz que depende de parâmetros. Então, vamos supor que na verdade, eu vou dizendo, vamos fazer uma transformação muito próxima da identidade, uma transformação que seria quase que uma rotação infinitesimal. Vamos lá. Vou pegar aquela exponencial naquela matriz θ, né? Que a gente mostrou lá no passado, ela também é exponencial de 0, 1 menos 0. Então, se eu pegar esse θ muito próximo de 0, essa matriz aqui ela fica aproximadamente isso aqui. Então, esse parâmetro controla. Então, eu estou dizendo que essa matriz aqui ela é uma matriz paramétrica
e que eu vou trabalhar em primeira ordem de parâmetro, porque isso me dá uma informação sobre ômega. Se eu souber todas as informações sobre ômega, basta exponenciar ômega. Então, se nós pusermos essa relação aqui para cá, expandindo isso aqui está me dando identidade mais ômega transposto. G, identidade mais ômega. Essa é uma técnica muito conhecida em teoria de grupo. Isso é geral. A gente está relacionando o que a gente chama de grupo com a álgebra. O que é o grupo? É o conjunto das matrizes com determinante 1. Então tem uma estrutura multiplicativa. Determinante 1 vezes determinante 1 me dá determinante 1. Aqui, quando eu jogo para exponencial, multiplicar aqui é somar aqui. Eu estou somando matrizes ômega que tem traço zero. Então a soma de duas matrizes com traço zero é uma matriz com traço zero. Então aqui eu tenho uma estrutura de grupo e aqui nós temos uma estrutura de álgebra. Aqui nós temos uma estrutura de grupo com a relação de produto. E aqui nós temos uma estrutura de álgebra com a relação de soma. Ou seja, a álgebra ela é linear, é um espaço linear. Eu estou linearizando o meu problema. Em vez de trabalhar com um problema que se torna não linear por causa do produto, como aconteceu no caso anterior, que ficava A2 menos B2 igual a 1 e C2 menos D2, era um sistema quadrático. Então eu evito o problema do sistema não linear para tornar o meu sistema linear jogando a informação do grupo na álgebra. Então isso aqui é o que a gente faz quando a gente tem um grupo de Lie. A vantagem do grupo de Lie é muito essa, é que a gente consegue representar o que é o grupo pela exponencial daquilo que é a álgebra. E aí eu trabalho com a álgebra. Sabendo a álgebra eu gero o grupo, que é muito mais fácil, porque a álgebra é uma estrutura linear, é uma soma. Então quando eu jogar essa relação aqui e invocar esse fato de que tudo que é de ordem ômega 2 é expressivo, a vida dessa relação ela vai dar G mais G ômega mais ômega transposto G mais ômega transposto G ômega igual a G, isso em primeira ordem. Agora, esse termo aqui é G matriz numérica, é 1 menos 1. Então, isso aqui vai me dar termos de ordem ômega ao quadrado. Esses termos aqui eu vou estar desprezando frente a esse. Eu quero tirar uma informação sobre o ômega infinitesimal. Esse G cancela esse G. Então nós chegamos a essa relação aqui. G ômega igual a menos ômega transposto G. Como G tem quadrado igual a 1, a gente pode dizer essa relação, escrever essa relação assim. Ômega igual a menos G, ômega transposto G. G simplesmente é uma matriz numérica, 1 menos 1. Ômega é uma matriz numérica, mas esse problema agora é linear. Tem só a primeira potência em ômega. Então, em vez de eu ter que resolver um problema não linear, como eu fazia isso, S transposto vezes G vezes S é igual a G. Isso vai me dar produtos de elementos de S. Eu vou ter um sistema